Os nossos internautas, saudações e bem-vindos de volta a mais uma edição do Economia em Análise. Nesta reta final do ano 2024, há toda uma necessidade de olharmos para os principais factos que marcaram a economia angolana ao longo do ano de 2024. Para isso trazemos 5 pontos principais. Deixa-me destacar a presença do presidente dos Estados Unidos da América em Angola, Joe Biden, a Angola na lista cinzenta do GAF, a AGT aperta o cerco aos contribuintes, inflação acima dos 25%, desemprego e, por último, salário mínimo que vai então para os 100 mil kwanzas. É nosso convidado Daniel Sapateiro, a quem eu passo a saudar e, uma vez mais, desejar Feliz Natal. Obrigado, Liliana. Também aos internautas as minhas saudações fraternas. Que esta época natalícia seja de acordo com aquilo que podem viver em termos de amor, em termos de fraternidade, solidariedade e, claro, também faz parte a questão da troca de presentes que é tão propícia nesta época de Natal. Doutor, de uma forma generalizada, podemos dizer que o ano 2024 foi favorável ao país do ponto de vista económico? Liliana, deixe-me dizer que este é o nosso último programa do ano 2024 e, portanto, nada melhor do que findar o ano com um conjunto de factos económicos e financeiros do país decorrido este ano. Este ano, para este programa e sobre este ano, selecionamos 5 grandes temas. É verdade que há outros de maior, igual ou menor importância, mas foram estes que, a meu ver, no meu critério, são aqueles que mais impactam nas famílias, nas empresas e também no funcionamento do Estado Central, do Estado Provincial, do Estado Municipal e Comunal. Nesse sentido, é um ano que foi de muitos desafios, como sempre, mas particularmente num ano extremamente imprevisível, extremamente dinâmico. Aliás, mais até a questão de fora de portas, fora das fronteiras da República de Angola, que obviamente, por vivermos numa aldeia global, impactou direta e indiretamente no normal funcionamento da economia. Nesse sentido, aliás, os 2 primeiros dos 5 temas que trazemos hoje têm origem de fora para dentro. E nesse sentido vamos aqui então explicar alguns destes factos para que você, internauta, seguidor da Angopa, Agência de Notícias de Angola, possa também findar o ano tendo um vislumbramento, um resumo daquilo que se passou então no ano e possa também desta forma preparar o ano de 2025. Olhamos então primeiramente para a visita do Presidente dos Estados Unidos da América a Angola, uma visita histórica que teve como ponto mais alto o corredor do Lobito. É verdade, nós fizemos aqui 2 programas sobre os Estados Unidos. Aliás, na primeira alegada vinda ou agendada vinda para 13, 14 e 15 de outubro, que não chegou a realizar-se, por uma tempestade que ocorreu em alguns estados do sul dos Estados Unidos da América, mas que essa viagem, de facto, efetivou-se no dia 2, 3 e 4 de dezembro. Ela teve 2 grandes partes, as questões protocolares, políticas na capital e na Cidade Alta, com o Presidente João Lourenço, mas depois a outra parte, que de facto era o ponto alto dessa visita tão aguardada há alguns meses, era a ida à cidade do Lobito, onde se reuniu com o Presidente João Lourenço, anfitrião, também com o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, também com o Presidente da República da Zâmbia e com o Vice-Presidente da Tanzânia, para discutir, de facto, aquilo que se pode fazer entre os países, que o caminho de ferro do Lobito, que hoje já circula, não começou a circular após a visita e a estada desses presidentes desses países regionais, que são vizinhos
da Angola, mais o presidente dos Estados Unidos, mas para que a ligação do Lubito até a República do Congo e que depois tenha continuidade na Zâmbia e a terminar ou a começar na Tanzânia. É verdade que há 3 empresas que já fazem parte da gestão dos caminhos de ferro de Benguela, portanto do corredor do Lubito. É um consórcio por 3 empresas europeias de um concurso internacional que visa aqui maiormente o seguinte, e este é que é o ponto alto também e a razão principal da visita do Presidente dos Estados Unidos. É que os minérios que a República Democrática do Congo e a Zâmbia têm em larga escala, nomeadamente aqueles minérios que são considerados de alta relevância para a indústria, nomeadamente a indústria automóvel e a indústria das tecnologias de informação, e em particular o cobalto, que faz parte das baterias de íons de lítio que nós, nos nossos telemóveis, nos nossos telemóveis inteligentes, nos carros elétricos, etc., necessitam para serem carros elétricos, serem telemóveis de facto. E só para ter uma noção, Liliana, um carro elétrico, em média, leva 7 kg de cobalto. O que se pretende é que nos próximos anos, até 2035, a União Europeia, os 27 países da União Europeia, deixem de fabricar carros a gasóleo e gasolina, sendo a conversão dessas indústrias hoje em combustíveis fósseis para carros em energia elétrica e hidrogênio verde. Isso prevê a produção de 250 milhões de carros. Quer dizer, 250 milhões vezes 7 kg de cobalto. Percebe-se agora a importância dos caminhos de ferro do Lubito. É o transporte desses minérios para chegar aos Estados Unidos e chegar à União Europeia. Não é só, obviamente, o transporte de pessoas, o transporte de todo tipo de mercadorias. Então, nesta visita que foi altamente pragmática, de 3 dias, visando aqui a ligação entre os Estados Unidos, que nenhum presidente visitava a África em 10 anos, o último foi Barack Obama, a questão estratégica de associar-se aos países africanos, também aqui, de alguma forma, impondo também a sua hegemonia económica, financeira, militar, para também ter uma posição em África naquilo que é os recursos minerais que a África tem em grande quantidade. E nesse sentido, Angola também não é só a questão do caminho de ferro do Lubito. A meu ver, tem outro tipo de investimentos, nomeadamente as energias renováveis, as energias verdes. Nós já temos aqui um consórcio também, a Sun África, que tem a ver com os painéis solares em algumas províncias do país, para, de facto, a produção de energia limpa, a produção de energia elétrica limpa. Mas também temos outro tipo de investimentos. E nós aqui, em outubro, tivemos um programa que se focou nesta questão das relações comerciais entre os Estados Unidos, em Angola e os Estados Unidos. E desde 2017, que os Estados Unidos investiu cerca de 7 mil milhões de dólares norte-americanos. 900 para o caminho de ferro do Lubito, 300, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, a Africell. Há os Estados Unidos AIDS, que é ajuda, por exemplo, ao combate e prevenção à malária, de cerca de 4 mil milhões de dólares. Portanto, esta visita que no nosso desejo tenha continuidade a partir de 20 de janeiro, com a tomada de posse de Donald Trump, em que esta visita tenha continuidade na sua administração e nas outras gerações vindouras, para que aquilo que Joe Biden fez tenha então esse reflexo nos acordos, nos protocolos, nas comitivas de empresários que visitaram Angola, também nos próximos anos, para que Angola tenha também benefícios, as pessoas ao nível do emprego, o Estado ao nível da arrecadação fiscal, mais investimento, e isso tanto os Estados Unidos, que têm sempre questões de lucro e também da sua hegemonia ao nível mundial, e Angola, obviamente, a necessitar desse investimento para também ter uma economia e um desenvolvimento económico e social cada vez mais forte. Esperamos então, tal como disse o doutor, que Donald Trump possa então dar continuidade a este magnífico passo que Joe Biden deu ao visitar o território angolano. Olhemos então agora para o próximo ponto, que Angola entra na lista cinzenta do GAF. Doutor, isto pode então beliscar a imagem do país? Respondendo à sua pergunta, Lidiana,
é uma preocupação que vem desde o final de outubro. No final de outubro, se não estou em erro, no dia 25, o Grupo de Ação Financeira, o Grupo da Ação Financeira Internacional, tomou a decisão em Paris de um conjunto de países, do qual se inclui Angola, que fez uma grande recuperação das recomendações feitas em 2022, mas que os quais ainda subsistem algumas recomendações, no fundo, algumas reservas que têm que ser saneadas, têm que ser resolvidas, para que, dessa forma, o grupo, o GAFI, que tem a questão internacional de zelar que os países, as instituições desses países, coloquem em prática um conjunto de procedimentos para a prevenção contra o branqueamento de capitais, nomeadamente a que nós chamamos de lavagem de dinheiro, a questão da massificação, portanto, a questão do financiamento ao terrorismo e a massificação de armas de destruição em massa. Angola, por via de entrar nessa lista cinzenta, que quer dizer que vai ter uma observância mais próxima deste grupo para a resolução ainda dessas recomendações que ainda estão por resolver. Ou seja, Angola, o país, não fica bloqueado no acesso a dólares norte-americanos, a euros ou qualquer moeda estrangeira, qualquer outra divisa, mas que por via ainda, como eu disse, de necessitar de resolver um conjunto de boas práticas internacionalmente aceites na prevenção do branqueamento de capitais e de outros tipos de crimes transnacionais, ou seja, entre os vários países, vai fazer com que haja um conjunto de operações em que nós, pessoas particulares, o senhor internauta que é empresário, gerente, os bancos, seguradoras, etc., vão ter que aplicar. E vamos falar aqui na prática. Por exemplo, sempre que queiramos fazer uma transferência para o estrangeiro, o banco, uma casa de câmbios, deve pedir a identificação de quem quer fazer essa transferência, esse pagamento, essa troca de moeda. Também haver a identificação de quem é o real beneficiário desse dinheiro, seja particular, seja empresa. Se houver uma fatura a ser paga e, portanto, ela ser submetida a um banco, o banco deve também solicitar o contrato de prestação de serviços, o contrato comercial, o contrato industrial, o contrato de fornecimento de mercadorias, para haver aqui, de facto, o quê? Um rastreamento, um reconhecimento de quem tem o dinheiro, a origem desse dinheiro e depois quem é o destinatário final, quem realmente vai beneficiar desse dinheiro. Para que haja aqui, então, sempre a questão de que há o jusante e a origem e depois o destino final. E nisso, o que é que vai acontecer também? Vai acontecer que vai haver mais demoras nessas operações, porque essas instituições públicas, privadas, financeiras e não financeiras, vão ter que, de facto, aplicar esse tipo de regras dentro das suas instituições no seu funcionamento cotidiano. Isto quer dizer que vai haver uma estranheza da nossa parte enquanto clientes dessas empresas, que nós não estamos habituados, mas que no estrangeiro já são normais, e depois, então, e com isso também alguns custos adicionais, porque tudo isto acarreta que essas empresas também tenham que investir no seu capital humano, a parte tecnológica, informática, documental, e com isso, obviamente, os consumidores, os clientes, vão pagar esses custos. Mas isto está em nome da questão da transparência. Os países que controlam os fluxos financeiros são países amigos do investimento. São amigos da questão de que o dinheiro sabe-se a origem e o destino, e com isso também se pode, por exemplo, aplicar boas reformas fiscais, impostos adequados à realidade de um país em que se sabe, portanto, essa questão dos fluxos financeiros. E isto quer dizer que o ano 2025 será um ano de grande observância e da aplicação para sair desta zona cinzenta. Porque a zona cinzenta, obviamente, gera que todos os países saibam quem são os países da zona cinzenta e acarreta riscos. Acarreta riscos porque as tais instituições públicas e privadas ainda estão por aplicar essas recomendações.
E nesse sentido, pode haver aqui algumas situações que possam gerar alguma desconfiança, mas isto é, no meu entendimento, Liliana e internautas, é uma oportunidade. É uma oportunidade de vez de nós não voltarmos à lista cinzenta, pois relembro que em 2016 entramos pela primeira vez nesta lista, ou zona cinzenta, como se queira chamar. E já o facto de ser a segunda vez, já não fica bem aqui no registro histórico. Então é a tal oportunidade de sairmos, não voltarmos a termos mais este tipo de observância, vigilância. Sim, mas tem a ver com o engajamento que as instituições têm que fazer. Têm que, de facto, aceitar essas recomendações, aplicá-las a partir do capital humano, dos recursos humanos das instituições, para que os técnicos, de facto, tenham um entendimento do porquê destas coisas. Não é só saber aplicar quase tipo roboticamente. Portanto, ensina-nos a fazer, mas nós não sabemos o porquê. Se nós sabermos o porquê das coisas, os resultados vão ser diferenciados. E depois aguardar os vários relatórios preliminares e finais desta questão do acompanhamento que Angola vai ter. Não é mais do que isto, é um acompanhamento para sairmos desta zona cinzenta, que obviamente acarreta sempre riscos, por estarmos lá nessa zona, e também temos alguma flexibilidade, e aqui chama a atenção aos nossos internautas, há uma flexibilidade e tolerância e calma nas questões da gestão do tempo, que outrora eram mais rápidas e agora podem demorar mais, porque as instituições vão ter que fazer uma verificação da identificação, e a nossa identificação é fácil, Liliana, mas quando estamos a falar de empresas, tem outro tipo de complexidade, porque os sócios muitas vezes podem não ser pessoas particulares, podem ser empresas que são sócias de uma empresa. E quando falamos ainda mais de sociedades anónimas, as sociedades por ações, quando são nominativas, nós sabemos quem são os acionistas dessa empresa, mas quando as ações são ao portador, ou seja, qualquer pessoa pode trocar ou vender as ações sem haver documentos formais, muito mais complexo é, porque muitas das vezes o que é que acontece é que atrás dessas instituições, essas sociedades anónimas, escondem-se muitas vezes pessoas chamadas testas de ferro, que não são os beneficiários finais, e é aqui que começa o problema. É que por vezes pode acontecer que estamos a lidar com questões de ordem de terrorismo, de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, questões até religiosas, que são beneficiários de dinheiro que tem uma origem que não é a mais legal. E é essa a questão que o Gafi e a sua ação quer que os países tenham uma menor exposição a este tipo de riscos de crimes internacionais. Esperamos então que as instituições que devem diretamente então observar os princípios a serem impostos para que possamos sair dessa lista cinzenta, possam então fazê-los, até para a confiança internacional em suas instituições. Daniel, agora vamos olhar para o salário mínimo que sobe então para 100 mil kwanzas. Nos lembrando que em 2024 o salário mínimo era 50 mil kwanzas. Este é o primeiro tema nacional, digamos assim, nacional. Vamos fazer aqui uma pequena resenha histórica. A última grande alteração dos salários mínimos em Angola foi em fevereiro de 2022, no ano das eleições gerais, das últimas eleições gerais. E nesse tempo, até maio deste ano, nós tínhamos 4 salários mínimos. Começando em 32 mil kwanzas, que é o salário mínimo mais baixo que nós tínhamos. Depois tínhamos da indústria extrativa, depois tínhamos da indústria transformadora, tínhamos da indústria extrativa comércio, e depois tínhamos a questão do salário mínimo da função pública. E nesse sentido, o que é que aconteceu? Houve uma passagem do salário mínimo, já este ano, da função pública para 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas porquê, Liliana e internautas? Porque os 100 mil kwanzas é o patamar da qual os salários por conta de outrem, quem tem um contrato de trabalho com uma entidade, tem isenção de IRT, Imposto sobre o Rendimento do Trabalho da categoria A, do grupo A. A partir dos 100.001 kwanza, já se aplica o IRT com uma taxa de 10%. Então, o patamar do salário mínimo foi estabelecido na administração pública para 100 mil kwanzas e nas negociações
com todos os parceiros sociais, nomeadamente o MAPTES, a representar o Estado, as confederações patronais e também um grupo que representou os trabalhadores e os vários sindicatos, que levou alguns meses, mas que depois ficou estabelecida o seguinte: deixamos de passar de 4 salários mínimos para um salário mínimo para as microempresas. O que é que são microempresas? De acordo com a Lei 30/11, que é a questão das pequenas e médias empresas, é empresas até 10 trabalhadores. Empresas até 10 trabalhadores, ou aquelas que são consideradas tecnológicas, na gíria económica se diz startups, têm um salário mínimo de 50 mil kwanzas, mas com vislumbramento de chegar aos 100 mil kwanzas nos próximos 3 anos. Por outro lado, há um salário intermédio de 70 mil kwanzas que tem 2 anos para chegar aos 100 mil kwanzas. Ou seja, aquelas empresas que têm mais de 10 trabalhadores e que podem, este ano e até o ano que vem, de ter um salário de 70 mil kwanzas. Mas tem o limite de 2025, final de 2025, de chegar aos 100 mil kwanzas. E as empresas, as grandes empresas e os grandes contribuintes, o salário mínimo de 100 mil kwanzas como salário mínimo. Eu vou dizer aqui algo que é muito importante. O salário mínimo é uma quantidade de dinheiro que é uma contrapartida do trabalho manual ou mental que serve para pagar o mínimo desse trabalho e ter o mínimo de dignidade desse trabalhador. Não é o razoável, não é aquele que se deve pagar, muitas das vezes, mas é para estabelecer um mínimo que abaixo disso está na ilegalidade, ou seja, não está a cumprir a lei e também não está a ajudar os trabalhadores pagando abaixo ou a menos deste estabelecido que eu mencionei. Portanto, há empresas que devem pagar e estão no patamar dos 70 mil kwanzas, mas até 30 de dezembro e 1 de dezembro de 2025 tem que chegar ao mínimo dos 100 mil kwanzas. E é por isso é que nós pusemos aqui em evidência este número redondo dos 100 mil kwanzas como aquele que nós devemos ambicionar ter como salário mínimo e não como salário para pagar aos seus trabalhadores. Vamos aqui fazer este esclarecimento porque podem-se apegar aos 100 mil kwanzas quando o trabalhador tem uma complexidade técnica, tem um conhecimento muito específico e a empresa tem capacidade para pagar mais, mas fica aqui e reserva-se a ficar nos 100 mil kwanzas. Muito bem, doutor, olhemos agora para o próximo ponto, que é inflação acima dos 25% e o desemprego, de igual modo, acima dos 30%. Eu divido aqui este ecrã, este quadro, este slide em 2 partes. 2 informações, boas notícias e outras que continuamente não são desse teor tão positivo. Pela primeira vez desde 2016, o que se prevê é que a riqueza do país, em produção, distribuição e comércio de bens e serviços, esteja acima dos 5%. Até 30 de setembro deste ano, em dados do Instituto Nacional de Estatística, o Produto Interno Bruto cresceu 4,7%. Tendo em conta que nos últimos 3 meses, nomeadamente este último mês que estamos a viver, dezembro, por via da sua sazonalidade, das festas, do consumo privado das famílias, das empresas, geralmente ele tem um crescimento maior do que a média dos meses e dos trimestres anteriores. Por isso, é fácil perceber que vamos crescer 5, qualquer coisa por cento. Vamos saber estes dados, e estaremos aqui com certeza, Liliana, no dia 28 de fevereiro. É a data que o INE estabeleceu para a publicação do relatório das contas nacionais do 4º trimestre de 2024 e, obviamente, depois no acumular dos 4 trimestres que vai dar o PIB nacional do ano. Também, uma boa notícia é que, por via do preço do petróleo e da produção de petróleo, isto é, nós estamos a produzir petróleo mais 6% do que o Orçamento Geral do Estado, mais de 1.100.000 barris, estamos com um preço de petróleo à volta dos 22% acima em termos de preço, que as reservas internacionais também que vão beber dessa venda do preço do petróleo possa ascender aos 15 mil milhões de dólares norte-americanos. Também é um valor que dos últimos anos está aqui a ser superior, portanto, a um conjunto destes anos anteriores, e que faz com que tenhamos mais de 8 meses de importação
do setor não petrolífero. E nesse sentido há aqui um conforto maior naquilo que são as reservas, as contas nacionais, em termos de dólares, outras moedas, questões também de reservas de ouro no Banco Nacional de Angola, para fins de importação ou necessidades de injeção de divisas no mercado cambial. Agora, as questões que nós conhecemos e que são quase históricas, é que a nossa inflação, a 30 de novembro, estamos com 28,41%, comparando com novembro de 2023, e se somarmos aos 20% de 2023, nós estamos aqui à volta quase dos 49% de inflação. Vamos ver como é que ocorre este mês de dezembro, sempre com o aumento dos preços que nós conhecemos, por via dessa sazonalidade, dos comerciantes aumentarem os preços também para garantir um lucro majorado, maior. Se vamos ficar nesta casa dos 28, vamos estar em que patamar vamos depois analisar isto em janeiro, já com os dados de dia 12, 13 de janeiro, que o INE vai publicar o índice do preço do consumidor nacional, / inflação, sobre o mês de dezembro e, obviamente, em todo o ano de 2024. Mas, com uma taxa de inflação desta magnitude, é difícil até, inclusive, Liliana e internautas, os empresários e a administração pública aumentar os salários nestas proporções, pois as entidades não têm essa capacidade, infelizmente, de acompanhar o crescimento dos preços, mas nós estamos aqui porque é um programa de economia, temos que trazer esta informação estatística para que todos nós saibamos e tomemos as devidas decisões, nomeadamente decisões em 2025, se as empresas do setor privado têm capacidade ou não de recrutar pessoas e aumentar, e em que proporção têm capacidade de aumentar os salários dos seus trabalhadores, para também amenizar este crescimento dos preços. O desemprego é um facto estrutural, ou seja, faz parte da nossa estrutura sociológica do país. Também tem a ver muito com a questão da quantidade de jovens. A nossa pirâmide da nossa sociedade é maioritariamente jovem, até aos 30 anos, e não há capacidade económica para a criação de postos de trabalho na proporção em que cresce a população. Nós estamos a falar aqui à volta de, todos os anos, mais 1 milhão de pessoas. É verdade que não todos passam para a população ativa, que tem idade para trabalhar a partir dos 15 até aos 60 anos, mas é quase nessa proporção. E isso quer dizer que a demanda ou a procura por um rendimento via do trabalho, do emprego, não tem a mesma capacidade de criação quanto as pessoas procuram e precisam desse emprego ou dessa fonte de rendimento. Então, além destes 32,3% de desemprego, nós temos uma economia que também não consegue não só criar postos de trabalho e vai para a informalidade. Então nós temos esse binómio que é desemprego muito alto e um desemprego alto na juventude e um desemprego também de longa duração. Ou seja, são muitos anos até as pessoas encontrarem um posto de trabalho. O que isso cria depois problemas como constituir família, comprar uma casa, comprar um carro, etc, etc. E isso leva a que cada vez mais estes mesmos jovens, que fazem parte da maioria da população, permaneçam nas casas dos pais, para aqui também haver uma capacidade de poder estudar até mais tarde, e constituir família, mas que sem esse rendimento é extremamente complexo. E a informalidade que leva a que os trabalhadores não tenham as tais condições, os contratos de trabalho, subsídios de férias, subsídios de Natal. Aliás, no antepenúltimo programa, se não estou em erro, falámos aqui que nem toda a gente recebe subsídio de Natal, porque grande parte das pessoas que estão na população ativa estão na informalidade. Então, este desemprego tem que ser somado também às pessoas, aos milhões de angolanos e angolanas que estão sem emprego, que não procuram emprego, mas que têm situações como, por exemplo, aqui no nosso calão, biscatos. Portanto, são tarefeiros sempre que surge uma oportunidade de fazer algo e que esse algo traga um rendimento. Aliás, doutor, são esses pequenos negócios que têm colocado o pão de cada dia na mesa de muitos angolanos. Com certeza, e não vamos menosprezar jamais aqui no programa esse tipo de atividade, porque a alternativa à informalidade
muitas das vezes é a criminalidade, que obviamente nós não somos aqui a favor, nem somos apologistas disso. O pior é que a economia formal não é suficiente para criar esses postos de trabalho. A administração pública também tem os seus limites de despesa pública com o pessoal, não pode criar concursos públicos para empregar todas as pessoas, porque obviamente a receita que o Estado consegue arrecadar também não é para, ao contratar pessoas e pagar salários, tem outro tipo de necessidades que nós todos conhecemos. Nesse sentido, é mais um ano que continuamos a ver uma taxa de desemprego que implica e impacta na vida de muita gente. Todos nós conhecemos alguém que está desempregado. Os internautas provavelmente também estão nessa situação, ou conhecem alguém que está nessa situação, e que gostaríamos muito que estas duas informações, inflação e desemprego, pudessem, nos próximos anos, ter uma descida acentuada, pois que teríamos um maior consumo por via dos preços mais baixos e também pessoas que já têm um salário e que fazem parte dessa classe média consumista, que levaria também aqui a um desenvolvimento económico, porque o consumo leva à produção. Quanto mais se comprar, mais indústrias, mais agricultura, etc., tem que haver para a satisfação dessa demanda. Mas enquanto estes dados estiverem nestes pontos tão altos, ficamos até ainda muito naquela questão de que se quer consumir, mas as pessoas não têm essa capacidade. Então, auguramos que as políticas públicas, mas também, senhor empresário que está a ouvir, senhor gerente de uma sociedade por cotas, também tem a parte de responsabilidade aqui no estabelecimento de preços, na contratação de pessoas, no pagamento devido dos salários e em tempo dos salários, dos impostos, para que a economia seja funcional, ou seja, todos nós façamos a nossa parte. Muito bem, doutor, passemos então para o último ponto. A AGT aperta o cerco aos contribuintes. Este é um tema que nos últimos meses, na comunicação social, nas redes sociais, no dia-a-dia das pessoas, na rua, nos cafés, nos mercados, nós temos vindo a falar, pois os empresários, em primeira linha os empresários, a assistirem a o tal aperto, e foi de facto aqui intencional esta palavra colocada aqui, pois tem havido um conjunto de inspeções a lojas, a armazéns, para reajustar. O que é que a AGT pretende? Reajustar o cadastro dos contribuintes, ou seja, o contribuinte, além do nome da empresa, o NIF, as atividades que tem, também está inserido num regime do IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado. O que se tem assistido é que algumas, se não muitas empresas, estavam no regime que emitiam faturas sem IVA. E, portanto, também não pagavam IVA, pagavam um imposto de selo sobre aquilo que recebiam dos clientes. Nesse sentido, a AGT foi verificar os volumes de vendas e esses volumes de vendas estão acima do patamar de estar nesse regime de não sujeição e passar para outros regimes que implicam já o pagamento de IVA, nomeadamente o regime simplificado e o regime geral de IVA. E nessa situação tem havido um conjunto de multas, juros e a atualização desse cadastro dos contribuintes. Os empresários e associações empresariais têm sentido que há aqui quase um aperto, há quase uma perseguição às empresas que nós até temos visto que tem-se manifestado de uma forma muito ruidosa. Agora a questão, estas duas fotografias também foram colocadas aqui. Primeiro temos aqui um sujeito que é da Polícia Fiscal Aduaneira, no fundo é o braço armado da AGT, Administração Geral Tributária, e temos aqui depois um boneco, digamos assim, um robô, que é utilizado na relação entre os contribuintes, via do portal contribuinte e os contribuintes. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é uma repartição fiscal que tem cada vez mais procura por via dos contribuintes, cada vez menos procura dos contribuintes, porque o pagamento de impostos, a submissão das obrigações declarativas dos modelos são obrigatórias por via do portal contribuinte. A AGT também está a caminhar, há alguns anos, a esta parte, para se tornar mais tecnológica e nessa relação com os contribuintes ser cada vez mais digital. E nesse sentido, os contribuintes têm o dever de pagar os impostos, têm o dever de submeter os tais modelos
e tem a possibilidade de contactar a AGT, tem a possibilidade de ver o seu extrato de conta corrente para que não haja situações de incumprimento, não haja situações de multas e de juros, até porque, Liliana e internautas, o Código Geral Tributário, no fundo é o código que faz a gestão entre a AGT e os contribuintes, já prevê o pagamento, a possibilidade do pagamento de impostos em falta até 24 meses, 2 anos. No fundo, desde que a empresa faça uma carta para a chefia da repartição fiscal a qual está domiciliado e provando que tem dificuldades económicas para fazer o pagamento ou a liquidação dos impostos em falta, fazer essa proposta de pagamento prestacional. Aliás, o Orçamento Geral do Estado, que nós já vimos aqui na questão da estratégia fiscal, também está previsto que o pagamento de impostos que tem a ver com importações e exportações, chamados impostos aduaneiros, e os outros, também possam ser pagos em prestações. Agora, o que é que nós podemos prever, e aqui no próximo slide os internautas vão entender melhor, é que no ano 2025, já está aqui no Orçamento Geral do Estado, que a receita parafiscal, ou seja, não se trata de impostos, mas tratam-se de taxas, de emolumentos e de multas, vai passar de 111 mil milhões de kwanzas para os 395 mil milhões de kwanzas. Ou seja, vamos, entre os 2 anos, os 2 Orçamentos Geral do Estado, e só na lógica da previsão, em kwanzas, mais de 284 mil milhões de kwanzas. Em dólares, mais de 288 milhões de dólares. Estamos a falar de mais de 255%. Que o Estado, o Ministério das Finanças, que elabora o Orçamento Geral do Estado, prevê arrecadar em multas, juros compensatórios, a mais em 2025 e 2024. Com isto, quer dizer o quê, Liliana? Quer dizer que se prevê que a atividade que está plasmada no funcionamento da Administração Geral Tributária é para continuar e para apertar mais os contribuintes para chegar a estas metas, esta meta de 395 mil milhões de kwanzas. Não vai haver, no fundo, um desapertar do cinto. Pelo contrário, no meu ponto de vista, e os números estão aqui demonstrados, é que os contribuintes têm que realmente se munir de contabilistas certificados, com bons sistemas informáticos, que haja, de facto, uma organização administrativa nas empresas, haja a responsabilidade legal de pagar os impostos e a submissão dos modelos, para que não incorram em custos adicionais para as empresas, pois esses custos adicionais das empresas vão reduzir o lucro. E o lucro é a principal, não única, mas principal razão das empresas, que é os sócios, os donos do capital, serem ressarcidos do investimento que fizeram ou têm vindo a fazer. E estes custos não são fiscalmente dedutíveis, ou seja, a Administração Geral Tributária não vê nos custos das multas e dos juros como custos a bater ao lucro ou imposto industrial, porque não faria sentido, senão as empresas incorriam nestes custos para pagar menos imposto industrial. Portanto, o ano 2025 é, no meu ponto de vista, extremamente exigente para as empresas, para elas se organizarem, e não está previsto, no meu entendimento, nenhum perdão fiscal. Ou seja, nem perdão fiscal das multas e juros, e muito menos dos impostos. Porque em 2012 nós tivemos um perdão fiscal total, que foi previamente com a entrada da reforma fiscal de 2014, portanto, limpou-se todas as dívidas que as empresas tinham. Em 2019, no ano da introdução do IVA a 1 de outubro, houve, no último semestre de 2019, a possibilidade das empresas pagarem as multas e juros em prestações, e que até seriam, de alguma forma, parte iriam ser perdoadas. E agora estamos em 2024 e pedir um perdão fiscal de multas e juros parece-me pouco viável pela necessidade que nós temos de arrecadar impostos, mas também tem outra questão, Liliana, e esta para mim também é muito importante. E os contribuintes que pagam os impostos? Também vão, qual é a forma de compensação? O Estado vai-lhes devolver os impostos que pagaram para concorrer com aqueles que não pagaram? Portanto, o perdão fiscal, no meu entendimento,
não passa de um desejo de alguns empresários que o Estado não vai poder acudir, porque se nós perdoarmos dívida, o Estado perdoar dívida a receber, vai ter que ir buscar esse dinheiro a outras fontes. E uma dessas fontes é a dívida pública, da qual nós sabemos que tem juros. E esses juros não são perdoados pelos credores do Estado. Portanto, tem que haver aqui uma questão de mentalização dos nossos empresários, dos nossos gerentes, dos membros dos conselhos de administração, das direções financeiras e de contabilidade, de que o país está a mudar e, nesse pendor, pagar os impostos é uma questão até de cidadania. Doutor, agradecemos então a sua pontualidade e dinamismo ao longo do ano de 2024, no sentido de que este programa, a Economia em Análise, fosse uma realidade no ecrã de inúmeros angolanos dentro e fora do país. Muito obrigado. É o último programa, como eu disse na minha primeira abordagem, que esteja também connosco em 2025, pois nós iremos fazer com certeza muitas coisas que vai impactar e vai fazer com que continue a seguir-nos e possa também partilhar com outras pessoas por via das redes sociais que possam pôr lá o gosto de seguir a ANGOP. Já agora, doutor, como é que será o seu final de ano? Vai ser sempre em casa, no meu recato de casa, porque eu sou uma pessoa que me abstenho de confusões, de réveillons de muita gente, pois eu considero que ainda há um caminho a fazer-se na questão das pessoas a saberem festejar, no consumo de álcool, consumo de outras substâncias, e há comportamentos que muitas das vezes são excessivos e que às vezes começa-se mal o ano por via de um conjunto de acidentes, por via de um conjunto de incidentes. Então, nada como começar em casa com as pessoas que eu mais amo. Até mesmo também por questões de economia, tal como o programa diz, a vida é bela com economia. Mas é mais pela questão da segurança e de eu poder, no dia seguinte, dia 1, estar em paz, em segurança, e as minhas dependentes, neste caso, também estarem nesse recato em família do amor do Pai, que sou eu. A toda a família angolana desejamos então um próspero ano novo, até o ano de 2025. Estamos juntos.